Como entender os seus ganhos ou eventualmente até mesmo as suas perdas com opções na Deribit? Se você não tem clareza do que está acontecendo com o seu patrimônio, você não deveria operar, porque essa é uma informação crucial. Você está ganhando dinheiro ou está perdendo dinheiro? E eu vejo que muita gente pergunta, pô, eu vendi uma opção e não vi nada do meu saldo mudar, ou mesmo eu comprei uma opção e eu não consigo saber como é que estão os meus ganhos. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar de uma forma bem didática como que você faz para entender o que está acontecendo com o seu patrimônio em opções na Deribit. Se você é novo por aqui e não me conhece, me chamo Carlos Cordeiro, sou pioneiro em opções de criptomoedas no Brasil e criador do método PEP de opções, que vem rendido já há mais de um ano surreais 17% ao mês. E caso você queira ser avisado em primeira mão quando abrir uma nova turma para o meu curso e mentoria de opções, se registre no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. No próximo mês a gente deve abrir uma nova turma. E agora, bora para a tela do meu computador entender como que você monitora os seus ganhos ou eventualmente perdas com opções na Deribit. Acompanhe aqui comigo. Aqui no menu superior, a gente tem aqui o nosso Equity. Se você estiver na versão em português, vai estar aqui aparecendo patrimônio, que é a quantidade de moedas que você tem, Bitcoin, Ethereum, se você tiver outras moedas, ou até mesmo o dólar, por exemplo. Se você depositar um Bitcoin na corretora, você vai permanecer com seu patrimônio inalterado, você vai continuar com o Bitcoin. No entanto, quando você começa a operar opções, comprando ou vendendo calls e puts, esse patrimônio começa a oscilar, e eu quero te ajudar a entender como que isso funciona. Então bora lá. Você tem uma determinada quantidade de Bitcoin na corretora. Nesse exemplo aqui, imagine que você tem um Bitcoin, só que para você entender o seu equity, ou seu patrimônio, você tem que entender também o valor das suas opções. Eu vou dar aqui um exemplo para começar da compra de uma call e depois eu dou exemplo com venda de opções, sejam elas calls ou puts, tá legal? E aí, com base nisso, a gente vai entender o nosso equity ou patrimônio. Então bora lá. Nesse exemplo, você depositou um Bitcoin na corretora e você aproveitou esse depósito para comprar uma call de Bitcoin. Então imagine que você está comprando essa call aqui para te dar direito de comprar Bitcoin por $80 mil lá em 27 de junho de 2025. O preço que você vai pagar por essa opção é 0,25 Bitcoins. Então o seu equity ele vai reduzir de um Bitcoin em 0,25 Bitcoins. Você vai ficar com o seu saldo de Bitcoins em 0,75. Porém, o seu equity, num primeiro momento, ele vai ficar inalterado, ele vai continuar de um Bitcoin. Por quê? Porque agora você trocou parte dos seus Bitcoins por uma call. Você pagou 0,25 Bitcoins nessa call, só que essa call ela tá valendo no momento que você faz a compra 0,25. Muito provavelmente perto do momento que você fez a compra, o preço da opção ainda não oscilou. Então o seu equity, o seu patrimônio, nesse momento, ele é composto por 0,75 Bitcoins mais 0,25 Bitcoins, que é o valor dessa call. Você comprou essa call, se ela está valendo a mesma coisa, caso você queira converter essa call em moedas, em Bitcoin, você consegue vendê-la por 0,25. Então, enquanto o preço permanece o mesmo preço que você pagou, o seu equity permanece inalterado. O que causa confusão é o fato de que você paga esse prêmio em Bitcoin, descontando do seu patrimônio. Então você tem aqui um preço médio de compra, só que depois de um tempo, o preço dessas opções ele varia e ele passa a ser o valor do market price. E o seu patrimônio é composto em parte pelos bitcoins que você depositou e em parte pelo valor de tela dessas calls aqui, de opções em geral, não apenas calls.
Então, passado um tempo, vamos supor que essa opção aqui se valorizou, como essas aqui. O mark price está bem maior do que o preço médio de compra. Então, passou um tempo, essa call aqui está valendo 0,50 bitcoins. Então, agora, o seu equity não é mais de um bitcoin. Você tem aqueles 0,75, que é o que sobrou do seu bitcoin, descontado que você pagou por essa call, só que agora essa call está valendo 0,50 bitcoins. Então, caso você queira encerrar essa posição aqui, caso você queira realizar esse lucro, você vai ter um patrimônio de 1,25 bitcoins, 0,75 mais 0,50. Então, nesse exemplo aqui, você teve 25% de lucro. E o seu equity aqui, o seu patrimônio, ele vai refletir instante a instante esse seu lucro ou prejuízo conforme a valorização ou desvalorização do preço justo no momento de cada opção. Por outro lado, se em vez dessa opção aqui valorizar, ela vem a desvalorizar, então você pagou 0,25 e ela pode estar valendo aproximadamente metade disso, 0,12 bitcoins. Então, o seu equity, o seu patrimônio, ele vai ser de 0,75 mais 0,12, que dá um total de 0,87. Então, você comprou essa opção aqui, essa call, e ela está valendo menos. Então, o seu patrimônio, que inicialmente era de 1 Bitcoin, ele vai passar a ser de 0,87. Você vai ter um prejuízo, nesse exemplo, de 13%. Por isso que numa correção do mercado, se você tem muitas calls compradas, o seu patrimônio acaba sofrendo momentaneamente. Porém, um ponto-chave que você tem que entender é quanto que você espera que essa opção vai estar valendo na data do vencimento. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu te ajudo, que eu te ensino a calcular o lucro ou prejuízo na data do vencimento. Vou deixar o link para esse vídeo na descrição, caso você queira saber como que faz esse cálculo. E agora eu quero te mostrar talvez o exemplo mais usual e que gera mais dúvidas, que é entender como se dão os ganhos através da venda de opções. No caso da compra, a gente tem aqui um débito. No caso da venda, a gente tem um crédito. E a gente recebe esse crédito desde o início da operação. Inclusive, aqui no log de transações da Deribit, você consegue ver o fluxo de caixa quando você vende uma opção. Então veja, quando você compra uma opção, você tem um fluxo de caixa negativo, e quando você vende uma opção, você tem aqui um fluxo de caixa positivo. Se você arrastar aqui para a direita nessa tabela, você consegue ver o detalhamento, quanto que você paga de taxas e quanto que isso altera o seu patrimônio. Isso na venda de cada uma das opções. E vendendo opções sistematicamente, você aumenta o seu patrimônio sistematicamente. Então vamos entender aqui de uma forma didática como que o seu equity é alterado ao longo do tempo. Porque eu já recebi muitas vezes a pergunta: eu acabei de vender uma put, não era para eu estar com o meu patrimônio maior? Como que eu vejo a evolução do meu patrimônio através da venda de puts? E é isso que eu vou te explicar agora. Então imagine que você tem um capital de 1 Bitcoin, e aí você faz a venda de uma put. Imagine que você vai receber 0,0200 bitcoins de prêmio pela venda dessa put. Então você está recebendo 2% de um bitcoin pela venda da put, que é o prêmio que está sendo pago nesse exato momento para uma venda de put para o vencimento de 27 de setembro e num delta baixo, delta 12, agora mudou para 13. Você vai receber 0,0200 bitcoins. Então, nesse caso aqui, você recebeu esse crédito no momento da venda. Esse crédito pode ser visto aqui no log de transações, só que talvez você não veja o seu patrimônio aumentar nessa quantidade. Por quê? Porque a put poderia ser uma call, mas enfim, a put que você acabou de vender, caso você quisesse encerrar essa posição, você teria que pagar também esse mesmo valor, caso ela tenha permanecido no mesmo valor. Então, o seu equity vai ser 1,02 bitcoins
menos 0,02 bitcoins. 1,02 menos 0,2, você continua com o seu equity igual a 1. Então você vendeu uma opção, recebeu um crédito em troca de assumir uma obrigação. Você trocou parte dos seus bitcoins puros por put, que também é avaliada em bitcoins. Se você quiser encerrar essa put, você vai ter que comprar pelo mesmo valor que você recebeu. É por isso que num primeiro momento você não vê o seu patrimônio aumentar. Só que quem vende opções com o intuito de ver o valor dela se depreciar com o decurso do tempo. Só que o decurso do tempo leva tempo, obviamente. Então, imagine que você esperou, sei lá, 10, 20 dias talvez, e daqui a 20 dias essa opção agora ela não está mais valendo 0,0200, ela está valendo 0,050. Então, passado esse tempo e com o valor da opção sendo corroído, como é o normal de ocorrer, caso você observe o gráfico de preços de uma opção, você vê que ela vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, nesse exemplo aqui, você recebeu esse crédito e para você encerrar essa operação, você tem que pagar 0,005. 1,02, vamos colocar aqui mais uma casa decimal, 1,020 menos 0,005 é igual a 1,015. Então, nesse exemplo aqui, vendendo uma simples put, encerrando antes da data do vencimento, você aumentou aqui o seu patrimônio de bitcoins em 1,5%. Ah, acho muito pouco. Vende o dobro, vende o triplo, vende call também junto. Quanto mais opções você vender, maior vai ser a remuneração dos seus bitcoins através de estratégias de renda com opções. Então, passado esse tempo aqui, por exemplo, você vai ver o seu equity, que inicialmente estava de apenas um Bitcoin, aumentando para 1,015. Da mesma forma que lá no exemplo inicial que eu te dei, você tinha um Bitcoin, a sua call passou de 0,25 para 0,50, e que você teve um débito, né, porque você comprou, você vai ver ali nesse exemplo inicial aqui, o seu equity depois de um tempo aumentando para 1,25 bitcoins. Então aqui o seu equity, ele reflete a quantidade de moedas que você depositou, mais o P&L, o lucro ou prejuízo a cada instante de cada uma das opções que você tem, tanto compradas ou vendidas. Se você fosse encerrar as suas posições agora, esse aqui, né, obviamente, na sua conta, seria o patrimônio que você tem aí. E o resultado que a gente vem obtendo mensalmente com as estratégias do método PEP está gerando uma rentabilidade mensal em dólar de 17,75% ao mês, que é extremamente fora da curva. E aí, esse vídeo te ajudou? Conseguiu entender como que você vê a variação do seu patrimônio operando opções na Deribit? Tem alguma outra dúvida que você tem com relação à operação de opções que você gostaria que eu fizesse um vídeo para esclarecer? Se você tem uma sugestão, deixa aqui nos comentários para eu saber. E não deixa de se inscrever para ser avisado quando abrir uma nova turma para o meu curso de opções. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Um abraço.